Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa noite para Deus nos conceder uma palavra pelo Espírito Santo, né? Porque só Ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Tem momentos, meu irmão, que a gente pensa assim, ai Jesus, tudo acabou, né? Mas não acabou não. Deus é fiel, amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno, querido Deus, nesse momento, Jesus querido Pai amado, que nós estamos diante do Senhor, peço a Deus perdão dos meus pecados, pensamento, palavras, por obras, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus, e que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda a fúria na minha vida, todo o laço nesse telefone, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça perante esse aparelho e o Senhor apareça na minha vida para a glória de Deus. Pai, nessa noite eu quero que o Senhor venha abençoar ali o povo, Pai, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Meu Deus, o povo ali no Nordeste, meu Deus, ali em Maceió, tua serva que ali está. Meu Deus, a nossa irmã Marinha de Sergipe. Pai querido, a nossa irmã Rose de Maringá. Meu Deus, a nossa irmã Cláudia ali, Senhor. Pai querido de Minas Gerais. A tua serva, teu servo, teus filhos. Deus nos dará livramento, nos dará vitória. Ensina, Senhor. Nós somos filhos obedientes, filhos que não somos perfeitos, lógico. Mas que o Senhor venha nos dar graça em nome de Jesus. Nessa noite, eu nunca deixo resfriado, né? É assim, a terminidade é uma coisa muito séria. Lucas, no capítulo 15, e no versículo 11, hoje nós vamos falar de família. A parábola do filho pródigo, veja só. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele respondeu por ele fazendo. Por poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longe, e que ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele ganhado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Veja, irmão, um certo homem, ele tinha 2 filhos, né? E o mais moço, né, ele pediu a parte da fazenda que pertencia a ele por herança, né? Ele, pai, me dá parte da minha fazenda que me pertence. O que acontece? O pai não negou, porque a Bíblia diz que o filho pedindo um pedaço de pão, ele vai dar uma serpente lá no livro de Mateus? Não, ele vai dar um pedaço de pão. E aquele filho pegou toda aquela parte da fazenda que o pai deu para ele. Ele exigiu o pai dar para ele a fazenda, a parte dele. E fez as suas trouxas e foi embora. E nós sabemos que hoje não está diferente, né? Antes do pai morrer, o filho já está decidindo tudo pelo pai. Antes do pai morrer, o filho já vem da casa escondida, já vem da fazenda um pedaço escondido, né? Eles pintam antes do pai morrer, eles já dão um papel para o pai assinar. Às vezes o pai está que nem Jacó. Você lembra de Jacó, né? Jacó, já avançado de idade,
Abraão, que digo, avançado de idade, e Jacó se passou por Esaú. Ele pegou, foi lá na roça, pegou o guisado e levou para o pai dele, e a própria mãe era cúmplice do filho e se fez Jacó se passar por Esaú. Hoje tem muitas mães cúmplices da desgraça dos seus próprios filhos. Eu não sou cúmplice dos meus filhos. Passa pano morno para o filho fazer o que quer. Esconde as covardias que o filho faz para o próprio marido, o marido não saber, né? E o filho continua fazendo o que quer, bagunçando, fazendo o que quer. E aquele filho pegou a fazenda, foi embora, a parte da fazenda, e, meu Deus, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, várias mulheres, ele escolhia do jeito que ele queria, ele vivia no auge da carreira. Hoje não é diferente. Enquanto você tem amigo, tem dinheiro, você tem amigo do seu lado. Quando você tem saúde, que é melhor que dinheiro, nossa, você vê as pessoas te cercarem, te rodearem. Fica sem saúde em cima de uma cama para ver se alguém vem tirar um pano sujo de cima de você. Fica precisando aí para ver se alguém vem te ajudar. Vem não, nem o filho. Os próprios filhos são primeiro a dar um chute no traseiro do pai e da mãe. Não é todos não, mas tem filho cruel, tem filho maligno, que quem usa ele é o diabo para poder destruir a vida dele próprio. E aquele filho, né, está ali, né, debaixo de uma maldição, porque ele pegou a herança que não era ainda para dar herança, porque antigamente a herança só dividia quando o pai morria, né, fazia um testamento, dava a herança de cada um, pegava a sua parte, né? E aquele filho, ele era avarento, ganancioso, né? Hoje em dia tem muitos filhos gananciosos, avarento, matando o pai para ficar com um carro, matando a mãe para ficar com uma casa. No final ele vende, desperdiça o dinheiro como aquele filho pródigo, que aquele filho era doido da cabeça. Tem muitos filhos doidos aí, né, da cabeça. E ele foi embora, que nem saber. Lá encontrou com os amigos, foi farrar, passa noites e mais noites na balada, noites e mais noites. Quando o dinheiro acabou, acabou os amigos. Quando já não tinha ele mais nada, os amigos, deram linha na pipa, como diz lá o ditado do mundo. Foram embora todos, ficou só ele e Deus. E agora ele começou a passar necessidade, nos diz a Bíblia. E quando ele começou a passar necessidade, ele se lembrou-se de quem? Do pai. Ele disse, olha, eu quero voltar para o meu pai, porque eu quero ser um dos jornaleiros do meu pai. Eu não quero passar fome. Eu não quero padecer aqui nessa cidade. Eu não quero padecer. E quando ele foi procurar um emprego, né, lá se foi ele procurar um emprego. Quando chegou lá no serviço, achou uma fazenda. E ele só teve o trabalho que ele arrumou foi de apacentar porcos. E aí começou a apacentar porcos. Começou a apacentar os porcos. Mas aí ele se sentiu tão humilhado, tão para baixo, tão derrotado, que ele procurou o pai dele, correu e foi procurar o pai. Mas vamos ver ainda aqui no versículo 16. E desejando encher-se o seu estômago com as bolotas
que os porcos comiam e ninguém dava nada. Olha, eles desejavam encher o seu estômago, porque doía encher ele com as bolotas do porco, a comida do porco. Porque nessa hora, quando você não tem nada, não tem amigo. Não pense que tem amigo. Fica aí sem nada debaixo da ponte, na sarjeta, para ver se você vai ter amigo. Tem não. O único que vai ficar com você é Jesus, porque o resto desaparece tudo. Somem tudo. E aí só fica você e Deus. E aquele filho, no versículo 17, tomando-se em si, disse-lhe: quantos jornaleiros do meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele já estava passando ele já estava pagando o preço da consequência. Já estava pagando o preço da consequência. Por quê? Ele foi filho rebelde. Hoje em dia, está cheio aí de filho rebelde. Ele disse: quantos jornaleiros do meu pai está tendo pão em abundância, e eu aqui passando fome, morrendo de fome. No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, ele dizendo que o filho que saiu de casa pedindo a herança, levantar-me-ei e hei ter com o meu pai. Ele disse: pai, disse-lhe: pai, pequei contra o céu perante ti. Ele disse: pai, ele correu e foi atrás do pai rapidamente e disse: pai, pequei contra ti e perante o céu. Vamos ver o que diz. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia. Ele disse: eu não sou digno de ser teu filho. Não sou digno que tu venha me chamar de filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Eu era teu filho. Como diz a palavra, o que ele quis dizer foi isso. Eu era teu filho. Mas agora, pai, eu sou teu empregado. Sou teu escravo. Sou teu servo. Faz de mim o que o Senhor quiser. Tem muitos filhos aí rebeldes que estão agora nessas condições. Saíram da sua casa, desperdiçando tudo. Saíram da casa do papai e da mamãe, desperdiçando tudo, com orgulho, com soberba, achando que o dinheiro ia levar ele para algum lugar. O dinheiro, meu filho, para quem não sabe usar, para quem não sabe adquirir, é a raiz do mal, a raiz da maldição. E foi embora, pedindo ao pai a misericórdia para ser um dos seus empregados. No versículo 20 diz assim: levantando-se foi para o seu pai, e quando ali ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu-se, vendo o seu pai, correu e lançou-se ao pescoço e abraçou e o beijou. Veja só. Quando o pai dele viu ele de longe, disse: não é impossível. Eu, na minha palavra, que aqui não está dizendo na Bíblia, eu consigo mesmo. Quando ele viu de longe o filho, olhou e disse: não é possível que esse seja o meu filho. Magrinho, esmagreceu, ficou sequinho de tanto passar fome. Correu, abraçou-se ali no pescoço dele e o beijou. Veja só. No versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse: pai, quando o pai correu, abraçou assim no pescoço e o beijou. E ele disse: pai, eu pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Porque primeiramente, ele foi filho rebelde. Primeiramente, ele pecou, não foi contra o pai, pecou contra Deus. Por isso que ele disse:
pequei contra o céu e contra ti. Por isso não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não era digno de ser chamado filho do Senhor Jesus. Ele não era digno. Olha só. No versículo 22 disse: mas o pai disse-lhe, o seu servo, trazei-me, trazei. E assim, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor vestidura, as melhores vestes, os vestidos. Trazei os melhores vestidos. Chamou o servo da casa. Disse, traz aí os melhores vestidos. Veste ele. Glória seja dado o nome do Senhor. E ponhando-se um anel nas suas mãos, e apartava-no aos seus pés. Aí quando ele abraçou aquele filho, que estava ali junto daquele filho, ele disse, traz-lhe a melhor roupa, o melhor vestido. Veste ele a melhor roupa. Colocou no seu dedo os melhores anéis. Colocou nos seus pés os melhores calçados. Glória a Deus. E no versículo 23 diz assim, trazei também um bezerro cevado e manda-lhe comamos, matai e comamos e se alegramos. Ele disse, e trazei também um bezerro, comamos e se alegramos. Jesus está à tua espera. Vai ter a melhor veste, vai ter o melhor calçado para esse filho rebelde que saiu da presença de Deus e foi desperdiçar fazenda em outro lugar. Trazei também o melhor anel. Vai lá e pega um gado cevado e traz e vamos comemorar. Mas que tipo de comemoração vamos comemorar? Vamos comemorar. Eu estou esperando o filho pródigo. A filha pródiga. Vamos fazer um banquete. Eita Deus. Hoje em dia os filhos, irmão, não quer mais que os pais chamem ele a atenção. Os filhos não quer mais ser obediente a pai e mãe. Mas quando ele parte da casa do pai e da mãe, sente falta do pai e da mãe. Chora amargamente, porque está comendo pão que o diabo amassou. Aquele filho pródigo estava comendo, sabe o quê? Bolota do porco, porque não havia dinheiro mais no bolso para gastar. Estava comendo a comida dos porcos, porque não tinha mais onde dormir. Tem pessoas que estão na mesma situação, saíram da casa de Deus, se afastaram, se desviaram, e hoje estão comendo as bolotas dos porcos lá fora. Estão comendo as bolotas, aleluia. Irmão. Mas o pai compadeceu. O pai é misericordioso. O pai sempre se compadece. O pai sempre vai se compadecer. No versículo 24. Porque este filho estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E comemoramos e alegramos-se. Aí quando ele trouxe o gado cevado, ele foi lá, chamou todos os convidados para o banquete. Vamos comer, vamos se alegrar, porque esse filho foi morto e reviveu. Foi perdido, mas hoje foi achado, foi encontrado. Então vamos comemorar pela volta desse filho desviado, pela volta dessa filha desviada, pela volta dessa pessoa que não queria nada com Deus, achou que na casa de Deus não era lugar para ela,
Achou que na casa de Deus não era lugar para ele. Achou que na casa do Senhor não tinha vaga para ele, não tinha espaço para ele. Que as coisas de Deus eram tudo cafona, que para ele não agradava. Ele queria conhecer as coisas louconas desse mundo, as coisas doidonas desse mundo. Mas o mundo é uma lição. O mundo é uma lição. O mundo dá muitas voltas. E o mundo dá uma lição em cada um de nós. E olha o que acontece. No versículo 26. Chamando-se os dois servos, perguntou-lhe, o que é aquilo? Que é um outro filho que ficou em casa trabalhando, que era obediente. Porque o servo serve ao mundo. Ele nunca está em casa. O servo nunca está em casa. O servo nunca vai estar em casa. Por quê? Porque o servo está sempre servindo ali. Servindo ao cigarro, servindo à ervilha, servindo o pecado da prostituição, servindo o roubo, servindo a maconha, servindo a droga. Eles estão servo. Então o servo nunca está em casa. Nunca está em casa. Está sempre servindo ao mundo e fazendo a vontade do mundo. Então aquele filho chamou e disse, o que é aquilo que está acontecendo? Que festa é essa que está rolando aí? Olha, ele disse, o que é aquilo? Então, no versículo 27 diz, e ele disse-lhe, veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu sã e salvo. Aí o outro diz, espera aí, como é que é isso aí? Eu estou tanto tempo com meu pai aqui. O meu pai nunca fez uma festa. O meu pai nunca fez os convidados chegar para fazer uma festa. Espera aí, que negócio é esse? Não é assim que está acontecendo? Quando você voltar vai ter alegria. Quando você voltar vai ter festa. Tá? Lembre-se de voltar para a sua casa. Filho pródigo. Haverá festa. E o filho ficou outro mais velho indignado. Mas o filho estava em casa, o filho nunca saía de casa. O que está em casa nunca sai de casa. O que está perdido é que precisa ser encontrado. Ó. E no versículo 8 diz, 28. Mas ele se indignou-se e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Ele ficou indignado, ele não quis entrar na casa do pai. Porque estava ali tendo uma festa. E era por causa daquele filho que se perdeu. Aquele filho que estava perdido. Vai haver uma festa quando você voltar. Porque você estava perdida. Porque você estava perdido. E Deus vai encontrar com você. E olha o que acontece, versículo 29. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, se nunca trouxesse um cabrito para alegrar-me com o seu amigo. Ele falou, estou contigo há tantos anos, trabalhando há tantos anos. O Senhor nunca trouxe um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora o meu irmão foi, levou a metade da fazenda, desperdiçou tudo, destruiu tudo, e agora o Senhor recebe ele com alegria. Mata um boi cevado e faz uma festa, enquanto o Senhor não está nem aí para mim. Aleluia. E olha o que acontece. É o que está acontecendo hoje aí. Às vezes aquele filho se desviou há muito tempo da igreja. Agora o filho chegou agora, né? Para a igreja.
Aí você recebeu com alegria, abraçou, fez uma festa. E o que está dentro da casa não está alegre, porque você abraçou aquele que estava lá no mundo. Entendeu? Não fico alegre, não. Aquele que chega agora é abraçado, é recebido com alegria. E você que está tanto tempo dentro da casa de Deus não vai gostar de ver o que estão chegando agora, né? Ser recebido com festa. Já pensou? No versículo 30 diz assim: vendo, porém, este filho que despedaçou a tua fazenda com as meretrizes, quer dizer, as prostitutas, mata-te-lhe um bezerro e cevado. E ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, todas amanhã as coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos conforme, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele fez um questionamento, disse: pai, é isso aí, pai, né? Ele despedaçou tudo, tá? Destruiu tudo, e agora ele volta para a tua casa e aí faz uma festa. Enquanto eu estou em casa, o Senhor nunca matou um cabrito para me alegrar com o Senhor. Quantos filhos estão aí, né, desaparecido de casa, desviado, não quer saber mais da igreja, se afastou da igreja, se afastou do convívio da casa de Deus, não quer mais voltar. E hoje a gente vê esse filho retornando para a casa de Deus, e nós só temos que se alegrar. Mas tem pessoas que não vão se alegrar, porque tem pessoas que não vai alegrar-se quando você trouxer o filho perdido para dentro da casa do Senhor. Olha só. Aqui no versículo Deuteronômio diz assim. Olha o que fala, irmão. Eu vou ver aqui no versículo de Deuteronômio que fala: porque aquele filho, irmão, estava debaixo de uma maldição. Ele escolheu a própria maldição para ele mesmo. Entendeu? Ele não quis obedecer ao pai e foi para o mundo. Achou que os prazeres do mundo era melhor do que a casa do seu próprio pai. E nós sabemos que aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ou capítulo 11, versículo 26, diz assim, ó: a bênção e a maldição. Que queres? O que você quer hoje? O filho escolheu a maldição do mundo, aquele filho rebelde. Mas o pai foi piedoso, misericordioso. Tem muitos filhos aí que estão escolhendo o prazer espontâneo do que as coisas de Deus. Eles preferem mais roubar do que estar na casa de Deus. Preferem mais matar do que estar na casa de Deus. Preferem se prostituir do que estar na casa de Deus. Então Deus disse: olha, eu coloquei diante de você a bênção e a maldição. O que você escolhe?
que você escolhe, meu filho? Então diz aqui, versículo 11, 26. Capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu te ponho diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirde os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirde o mandamento do Senhor, o vosso Deus, vós desviei dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir-te outro Deus e que não conhece, que não conheceste. Então Deus deixa para nós escolhermos. O que você quer, minha filha? A bênção ou a maldição? Você quer viver na minha casa, me obedecendo, fazendo a minha vontade? Ou você quer o mundo? Você que escolhe. Está diante do seu querer. Está diante de você aí a bênção ou a maldição. O que você quer? Maldição ou a bênção? Eu prefiro a bênção, lógico. Estar com Cristo, fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que não é fácil. Porque se a pessoa disser, meu irmão, ser crente é fácil, é mentira. Ser crente é uma luta. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é terrível. Servir a Deus é amargo. Servir a Deus não é fácil. Mas eu prefiro a bênção do que a maldição. Então Deus colocou diante de mim e de você. Tá aí, escolha o que você quer. Você quer viver bebendo cachaça, nas boates, nas baladas, passando a noite na prostituição, dormindo com teu namorado, dormindo com a tua namorada, vivendo uma vida de prostituição fora do casamento, tendo uma relações ilícitas fora do casamento, né? Porque é uma relação que não está dentro dos padrões, né? Porque a Bíblia diz que quando a pessoa casa, né, que tem seu marido, né, tudo bem. Mas quando você deixou o papai, deixou a mamãe, foi para casa do namorado se prostituir, foi para as baladas ali cheirar cocaína, foi ali fumar a sua maconha, deixou Jesus pela maldição, porque isso aí é uma maldição. Eu vejo pessoas que perdeu tudo por causa dessa maldição. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu família. Tinha homem aí, bonitão, ficou igual um rato no esgoto, com um saco nas costas, fedendo. Por quê? A maconha, a droga leva o homem ao inferno, a droga leva o homem ao suicídio, a droga leva o homem a matar quando ele acorda e não sabe o que ele fez. É isso aí, é uma maldição. Então está diante de você a bênção ou a maldição? A palavra de Deus ou o mundo? A cachaça é uma maldição. Tem jovem hoje em dia, jovens lindos, filho de papai, que está dormindo bêbado, às vezes vem dirigindo no volante bêbado, bate, morre, não sabe nem para onde vai, nunca vai acordar quando morre bêbado, não sabe nem o que aconteceu. A cachaça é uma maldição. Aí é quando acorda na eternidade, não sabe nem para onde vai, porque ainda vai esperar o dia do julgamento, né? Aí eu digo para você, valeu a pena isso? Valeu a pena essa bebida? Eu vi tanta gente morrendo de acidente de carro, jovem novo, veio da balada de madrugada, jogou o carro debaixo de uma carreta, morreu. Acordou aonde? Na eternidade. E nem sabe, o efeito da cachaça nem passou, porque já morreu. Não teve nem ressaca da morte, porque a cachaça levou ele a suicidar-se. Porque o caba bêbado, ele perde a noção do volante, ele não sabe para onde ele vai,
Ele dirige assim sem saber o que vai fazer e morre. Jovens lindos, jovens lindas, que devia estar na casa de Deus agora, louvando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, mas agora está ali, debaixo da sepultura. Morreu, não sabe nem o que aconteceu, não é? Que a morte, irmãos, é um sono. A pessoa não sabe nem por que morreu, mas naquele grande dia vai saber por que morreu, né? E tem pessoas que começam na sexta, sexta, sábado, domingo bebendo. Uma maldição. Jovem, sai dessa vida, jovens. Futuros jovens de amanhã. Os futuros advogados. Futuras advogadas. Futuros pastores, missionários, presbítero. Sai dessa vida, meu amigo. Larga essa cachaça miserável. Larga essa bebida triste. Sai deste bar. Sai dessa situação. Aquele filho pródigo, ele escolheu a maldição. Ele estava diante da bênção, que era diante do pai dele. Ele pegou a bênção dele e foi desperdiçar lá fora. E Deus disse, está aí, ó. Vê o que você quer. A bênção ou a maldição? Olha agora. O versículo 9 diz assim: e será que ouvide o teu Deus, o teu Senhor, que digo, se ouvide o teu Senhor, e o teu Deus, introduzindo-se na terra, que vai para possuí-la, então pronunciarás bênção sobre morte de Jazi, maldição sobre morte em Hebrom. Olha ali. Será que se tu ouvir ao Senhor, morte sobre morte, bênção sobre bênção, maldição sobre maldição? Não. Olha aqui. Morte de Jazi. Maldição sobre maldição vem a morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salário do pecado. Jovem vai para a boate, faz um striptease a noite toda na boate, bebendo cachaça, fumando ervilha, dançando, e para ele a alegria. Eita, meu amigo, estamos felizes. Oh, minha amiga, aí se encontra uma amiga com a outra beijando, e a maior felicidade. Querida, a maior felicidade é estar nos pés do Senhor. Pode ter certeza que a maior alegria do mundo é você estar nos pés de Jesus. Mesmo sofrendo. Mas a Bíblia diz que o sofrimento é para nós termos amadurecimento. A prova é para nós se firmarmos. Então não adianta. Né? Nós escolhemos a própria maldição para si mesmo. E Deus não quer que nós sejamos amaldiçoados. Deus quer que nós sejamos bênção. Eu ser bênção para minha família. E a minha família ser bênção para mim. Mas a família às vezes não quer nada. Os filhos não querem nada. Os netos piorou. Deus quer que os netos da gente sejam alegria para nós no dia a dia. Sejam bênção no dia a dia. Mas eles mesmos se tornam amaldiçoados por eles mesmos. Não que a gente amaldiçoa. Eles mesmos se tornam amaldiçoados por eles mesmos. Porque não querem nada com Deus. Não querem saber de Deus. Não querem fazer a vontade de Deus.
Eles não querem saber de Jesus. No versículo 30 diz assim: porventura não estarão naquele Jordão, junto os caminhos do pó e do sol, na terra do Cananeu, e que habitou nas campinas de fronte de Gilgal, junto aos calvários de Moriá. Porque o povo que foram para... Olha só, os povos que porventura não estarão naquele Jordão. Eles estavam passando o Jordão, junto aos caminhos do pôr do sol, no pôr do sol. Estava passando. E na terra dos cananeus. E que habitou nas campinas. Os cananeus não eram pessoas boas. Os cananitas não eram pessoa boa. Eram rebeldes. Eram casa rebelde. Os cananitas eram casa rebelde. Os cananitas não obedeciam a Deus. Mas o povo de Israel, eles obedeciam ao Senhor. Eles tinham temor do Senhor, o povo de Israel. Depois eles perderam o temor. Não sei por que perderam o temor. 31 diz: porquanto passarei o Jordão para entrar e possuir a terra que vós dá o Senhor, o vosso Deus, e possuirei nela, habitarei. Deus, ele tinha dado uma ordem para o povo passar a terra, passar o Jordão. Passa esse Jordão e possui a terra. Deus tem coisa boa para te dar. Passa o Jordão e possua aquilo que é teu. Não tenha medo. Deus tem algo para te dar. Não tenha medo de passar o Jordão. Não tenha medo de avançar. Porque o povo passaram o Jordão e foram possuir a terra que o Senhor jurou. Deus tem coisa para nos dar. Mas aí está na tua frente. O que é que tu queres? A bênção ou a maldição? Eu prefiro a bênção. Misericórdia, eu prefiro a bênção. Versículo 32. Tende, pois, cuidado em fazer tudo o que está o estatuto e o juízo que hoje vos ponho. Ele disse: mas tu vai, mas tenha cuidado. Põe em ordem o estatuto, põe em ordem a minha vontade e não se desvie da minha vontade. Hoje em dia a gente vê o povo se desviando da vontade de Deus. O povo está se desviando da vontade do Senhor. E estão perecendo. Né? Os cananeus era povo terrível. Perseguiu o povo de Israel. Mas o povo de Israel não foi destruído. Por quê? Porque o povo de Israel estava com Deus. Quem está com Deus não é destruído. Se eu fizer a vontade de Deus, Ele vai me honrar com a bênção que está vindo para mim. Mas se eu for rebelde, cairei na mão dos cananeus, na mão dos cananitas. Só que a gente não pode cair na mão do cananita. Nem nos amorreu. Nós temos que estar diante de Deus para receber o que é bom e é perfeito e agradável à vontade de Deus. Por isso que ele disse: aquele jovem, quando ele saiu da casa do pai, e que foi o encontro dos prazeres mundanos dele, ele caiu numa maldição. Ele ficou diante de uma maldição muito grande. Porque ele ficou sem comida, ficou sem roupa velha, suja, sem bebida,
desprezou, ele não achava quem desse comida, e somente Deus para acudir ele na casa do pai dele. Hoje está muitos filhos rebeldes dessa forma, saindo de casa, dizendo, vou viver minha vida. Vou sair da casa desse velho aí, velhão, que não sabe de nada. Esse velho aí não tá com nada, esse maluco, mano. Entendeu? Eu quero te dizer, rapaz, que quem não tá com nada é tu. Sai dessa vida que tu tá levando. Dessa vida de humilhação. Dessa vida de mendigagem. Se posiciona. Volta para Jesus. Se volta. Sai dessa vida. Sai dessa maconha. Sai dessa droga. Sai dessa vida infernal. E volta-te para Jesus. Jesus te ama, rapaz. Quantas pessoas dormindo nos pontos de ônibus, enrolado com a coberta velha fedida, porque as drogas tiraram ele de dentro da casa do papai e da mamãe. As escolhas ruins, que muitas vezes as nossas escolhas nos prejudicam. Marido errado. Deus disse, não casa com ele, a pessoa vai lá e casa. Sai desse relacionamento, a pessoa vai lá e se enfia com cabeça com tudo. Daqui um pouco está pedindo esmola para ele e para a pessoa. Muitas pessoas estão vendo essa maldição. Graças a Deus que Deus, ele ainda tem profeta na terra para alertar. Hoje em dia, o jovem não quer mais saber de nada, não. Para ele, tanto faz como tantos fez. Antigamente, uma moça, um jovem, tinha prazer de estudar, cursar, fazer curso, estudar medicina, estudar advocacia, estudar para ser alguém e ser respeitado. Hoje, eles não querem nem saber disso, porque o diabo não dá tempo para eles fazer isso. O diabo não dá tempo. O diabo leva o jovem para as drogas. Leva o jovem para a imundiça. E os jovens estão perdidos. Os jovens estão destruídos. O jovem precisa se encontrar com Deus. É um tal de cigarro eletrônico. É um tal de umas bebidas loucas. A pessoa acaba com o pulmão. A pessoa acaba com a vida, porque a pessoa fica loucão, doidão. Quando tá doido, não quer saber se mata ou morre, vai e rouba uma loja. Não quer nem saber se a polícia vai matar ou se deixou de matar. Porque depois que o efeito da maligna, da doida, o efeito da bicha é muito triste. O efeito da bicha é muito triste. Faz as coisas tudo escondidas por debaixo do pano, achando que Deus não veio. E Deus vê tudo. Nada oculto que não seja revelado. E Deus vai revelar o que está oculto nesses últimos dias. Deus vai mostrar aquilo que está oculto. Porque tem pessoas que não estão acreditando mais que Jesus fala na terra. Tem pessoas que não estão mais acreditando que Jesus ainda é na terra. O homem estava falando que tinha saudade do culto abençoado que ele tinha. Eu tenho saudade não só do culto abençoado. Eu tenho saudade dos tempos antigos, que todo mundo respeitava uns aos outros. Toda criança estudava. Toda criança eram felizes. Era pobre, tinha uma sandalinha de pneu, uma brusinha de tira de pano, né? Até as peças íntimas, antigamente era de retalhinho de pano, mas era um povo mais felizes que tinha na terra. Hoje em dia o povo vive que nem louco, correndo de um lugar para outro, fugindo de um lugar para outro, correndo de um lugar para outro.
É assim que o povo vive. Sem achar espaço, sem achar alegria, sem ter paz na vida. Jovem que dorme loucão, em depressão até meio-dia, ainda acorda querendo bater na cara do pai, bater na cara da mãe. Grita com o pai, grita com a mãe. Não quer nem saber de nada. Vamos orar por esse jovem, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar por esse jovem? Hoje nós vamos fazer um clamor em prol do jovem, amém? Maravilhoso e eterno, querido Deus, nesse momento, Jesus querido, Pai amado, Deus, eu venho aqui através desse lugar, através desse momento, Pai, pedir pelos jovens da face da terra, pela mocidade, Senhor. Não deixe o inimigo, Pai, destruir a mocidade, acabar com a mocidade, arrasar com a mocidade. Oh, meu Pai, nós precisamos de semente na terra, e a semente é o jovem. A semente, Pai, são nossos jovens. Dá livramento, quebra os laços, Pai, de cachaça, quebra os laços dessa maldita, Pai, que vive destruindo esse jovem, acabando com essa jovem. Meu Deus, a jovem de 10 anos, jovem de 13, 14 anos, tudo grávida, Pai, sem ter, oh, meu Pai, sabedoria, sem saber o que é uma gravidez, sem saber o que é, Pai, oh meu Senhor Jesus, sem saber, Pai, o que é alguma coisa da vida. Meu Deus, alerta o jovem, acorda o jovem, Pai, dê livramento, corta todo o laço maligno, venha brindar o jovem, venha fazer uma brindagem, meu Pai, não deixa o inimigo tocar, não deixa o inimigo, Pai, pelejar. Visita os colégios, Pai, dá livramento nos colégios, dá livramento nas creches, dá livramento nos trabalhos, oh meu Pai, nos sinais, nas passarelas, dentro dos rios, no mar, na beira da praia. Alcança esse jovem, alcança essa jovem e dá vitória no nome de Jesus, amém? Vamos fazer um clamor em prol do jovem, pelas madrugadas. Vamos jejuar pelo jovem, amém? Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima live.